E aí vamos à mudança importante e recente. Donald Trump. Donald Trump entra, antes de mais nada, vamos entender o diagnóstico do Donald Trump para entender as políticas que ele vem defendendo. A primeira coisa que o Donald Trump olhou foi para isso aqui. Se você olhar os últimos 100 anos de economia americana, tinha uma tendência de 3 coisas que andavam meio juntas: o gasto do consumidor americano, o PIB americano e a produção da indústria. Depois que a China entra na Organização Mundial do Comércio, a gente vê o seguinte: a indústria americana estagnou, está estagnada desde então, o PIB americano andando muito bem e o consumidor americano melhor ainda, até porque é bom lembrar que quando a China inunda o mundo, inclusive os Estados Unidos, de produto barato, o que significa, em termos reais, o consumidor pode comprar mais. O consumidor americano está muito bom, o trabalhador americano está muito mal. Lembrando que, na maior parte dos casos, a gente está falando da mesma pessoa. Segunda coisa que acontece é que, como a gente teve um movimento que a China inunda o mundo de produto barato, antes de mais nada, lembra, oferta e procura. O que tem muito na China? Gente, o que significa 2 coisas. Número 1, braço para trabalhar. Quando a China entra na OMC e de fato se pluga novamente a economia mundial, a oferta de mão de obra no mundo, de uma hora para outra, aumenta em 700 milhões de pessoas. Sabe o que isso faz? Reduz salários mundo afora, porque a oferta de gente para trabalhar aumentou. Segunda coisa, esse chinês, quando a China estava desplugada da economia mundial, comia alface só. Quando esse cara passou a ser plugado de novo e a ganhar mais, a primeira coisa que tem é muita boca para alimentar. Nesse momento atual, 1,4 bilhão, de bocas para alimentar. O que significa isso aqui? Aumenta a procura por alimentos, sobe o preço das commodities, como eu falei antes. O que tem de relevante que eu queria trazer aqui é o seguinte: quando isso acontece, a parte do resultado das empresas que vai para pagamento de salários no mundo inteiro, mas eu estou pegando Estados Unidos, ela despenca. O que significa isso aqui? As empresas conseguiram 2 coisas. A entrada da China no OMC derruba os salários em termos reais e derruba a inflação. Com inflação mais baixa, o que acontece com a taxa de juros? Cai mundo afora. A gente chegou a ter taxa de juros negativa, que é uma aberração. Juro negativo é um processo muito doido, no qual quem empresta dinheiro paga para quem vai tomar dinheiro emprestado. Faz algum sentido isso? Mas a gente estava com isso até pouco tempo atrás. Por que isso é relevante? Ótimo para quem precisa tomar dinheiro emprestado. Você lembra que eu falei que, como setor, empresas é um dos grandes setores que toma dinheiro emprestado. O que acontece com o resultado das empresas? Sobe, porque o custo de financiamento cai. Só que o salário das pessoas está caindo. Então, o que significa isso? Metade dos americanos tem investimento em bolsa e ficaram mais ricos, porque o preço das empresas subiu. A outra metade não tem. E os salários deles estão caindo em termos reais. Isso aqui gerou um processo novo nos Estados Unidos, que nós no Brasil estamos super acostumados, chamado piora da distribuição de renda. E a piora da distribuição de renda é o cenário maravilhoso para populistas de esquerda e de direita, dos 2 lados. Basicamente, o que se cria é um cenário no qual o populista de esquerda normalmente fala o seguinte: olha, tá vendo? Tem um cara que tem muito e você tem pouco, ele pegou o seu. Briga com o rico, a culpa é do rico. O populista de direita fala: a culpa é do imigrante estrangeiro. É ele que roubou o seu emprego. É a história que veio aqui. E isso aqui explica o que eu falei. A quantidade de americanos saindo dos grandes centros urbanos pobres explodiu desde então. E, ao mesmo tempo, a do pessoal mais rico também explodiu, porque vê o que aconteceu com o mercado acionário americano nesse período, explodiu de subir. A galera que está em criptomoeda ganhou dinheiro até não poder mais. Os gaps aumentaram e os ressentimentos também. O Trump entendeu isso melhor do que ninguém. E ao entender melhor do que ninguém, ele entendeu uma outra coisa: o grau de insatisfação explode, com consequências graves. E foi o fato dele entender isso que basicamente criou a seguinte situação. Prioridade número 1 do Trump: cara, vamos barrar a entrada de imigrantes. Uma parte disso, para ser muito franco com vocês, é discurso, por uma razão muito simples. Eu vou pegar só imigrante ilegal. Tem 11 milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Como é que você bota para fora 11 milhões de pessoas? Você não bota.
Uma das medidas que o Trump fez recentemente é que ele resolveu expandir Guantánamo e pretende, e já começou, a mandar imigrante legal para Guantánamo. Cara, em Cuba inteiro não tem 11 milhões de pessoas. Não é em Guantánamo. Guantánamo é para 30 mil pessoas, 40 que eles estão querendo aumentar. Esquece. Vai fazer cosquinha nesse negócio. Só que vocês pegarem o que vem acontecendo até agora, instrumento do Trump, basicamente tarifas. Então, todo dia tem uma tarifa nova para cima de alguém. Mas com grande frequência ele volta atrás. Pega com a Colômbia, por exemplo. Não, tarifa em cima da Colômbia se não aceitar os imigrantes ilegais que a gente está mandando de volta. Não, vai aceitar, mas não vai chegar o gemado, blá, blá, tira a tarifa em cima da Colômbia. Tarifa em cima do México e Canadá se não tomar a medida. Voltou? Tira a tarifa. Só que tira, mas ele mantém a ameaça. Por exemplo, eu pegar o exemplo de México e Canadá. Se em um mês eu não ver que as medidas de segurar na fronteira estão funcionando, volta a tarifa. Qual é o problema? Esse vai e volta cria uma incerteza que eu temo que vai ter impactos negativos, primeiro, no país onde ele coloca as tarifas e no próprio Estados Unidos. Começando pelo país onde ele coloca as tarifas. Eu sou um importador de produtos eu estou nos Estados Unidos e eu importo produtos do México. Eu sei que tem um risco de uma hora para outra o Trump colocar uma tarifa em cima do México. Será que eu não vou buscar um outro fornecedor que eu ache que não tem esse risco? Segunda situação, eu estou no México e eu compro dos Estados Unidos. Eu sei que tem um risco de uma hora para outra que o Trump vai colocar uma tarifa em cima do meu país. E o que o meu país vai fazer se o Trump colocar uma tarifa em cima da gente? A mesma coisa com o produto americano. Será que eu não vou buscar um outro fornecedor que não o fornecedor americano? Só que tem um detalhe. Tem um componente nisso aqui que muda toda hora. Quem é o país da vez que está se colocando tarifa? Tem um outro componente que é sempre o mesmo. Qual é? O país que coloca e que recebe a represália. É muito simples. Se o Trump fizer o que ele fala que vai fazer, e vamos dizer o que ele fala que vai fazer. Isso aqui é o que aconteceu nos últimos 120 anos com a tarifa média de importação nos Estados Unidos. Atualmente ela é de 2,5%. Se ele simplesmente coloca 10% de tarifa em cima de todo mundo, mais 60% na China, que era o que ele falava na campanha, uma das coisas que ele falava chega em uma média aqui que vocês estão olhando lá. E aqui vai até o pior caso, que é 20% para cima de todo mundo, 60% na China, ele chegou a falar em 200% no México. Cara, tarifa de importação dos Estados Unidos vai no nível mais alto da história se ele for fazer isso. O que significa o seguinte, não vai fazer. Porque se acontecer isso, adivinhe o que vai acontecer com a inflação nos Estados Unidos. Vai aos céus. E aí o que acontece com a taxa de juros nos Estados Unidos? Com um detalhe pior, os Estados Unidos são financiados brutalmente pelo resto do mundo. Todo mundo tem, 20% das reservas internacionais do mundo estão em títulos do Tesouro Americano. Quanto é isso em dinheiro? A gente está falando de dezenas de trilhão de dólares. Eu falei do déficit brasileiro, mas não falei do americano. O déficit fiscal americano esse ano é do tamanho do PIB brasileiro. E aí vem o seguinte, por que ele consegue? Credibilidade, todo mundo está disposto a emprestar para o governo americano, e se... Não estou falando que isso vai acontecer agora, não vai acontecer no curto prazo, mas pode vir a acontecer. E se chegar num ponto que, em reação às coisas do Trump, os países se juntam e falam, vamos vender isso aqui? Cara, você joga a economia americana numa mega crise. Estou dizendo isso tudo para falar, a gente vai ver muito discurso de tarifa, mas eu não acredito que a maior parte disso vai se materializar. E tem um outro lado dessa história, que são, qual é o efeito nas contas públicas americanas, que já estão complicadas se o Trump fizer tudo o que ele prometeu. Algumas medidas ajudam as contas públicas, são as que estão aqui, as tarifas, por exemplo, em aumentar a arrecadação de imposto. E tem as que perdem receita. A soma está ali em vermelho. As contas públicas americanas vão para o buraco. Tem uma coisa que pode, em parte, contrabalançar isso, que é essa aqui. O Elon Musk está com a missão de reduzir burocracia, simplificar, cortar gasto que não precisa, e eu acho que ele vai fazer é só ver o que ele fez no Twitter, né? Ele entrou no Twitter e mandou embora, sei lá, não lembro quanto foi, 80% da equipe. Eu achei que aquele negócio ia cair no dia seguinte e eu estava errado.
o negócio continua funcionando normalmente. Eu não tenho a menor ideia. Num governo, você não consegue fazer algo da mesma magnitude, mas consegue fazer muito, principalmente quando chega no mandato do tamanho que ele está chegando. Eu não sei se vocês chegaram a ver a capa da Time americana, a capa é o Oval Office lá com, nestas palavras, President Musk. Então, diga-se de passagem, é uma outra coisa que eu quero ver, como é que vai ficar a relação do Trump com o Musk daqui para frente, porque se tem uma coisa que o Trump tem, é um ego maior do que essa sala. Eu fiquei imaginando como ele se sentiu quando viu essa capa. Vamos ver por quanto tempo a relação dos dois vai tranquila. Mas enfim, dito isso, onde eu queria chegar aqui é o seguinte: países que têm menos regulamentação, que estão mais para lá, têm mais crescimento de produtividade. O que é crescimento de produtividade? As pessoas conseguirem produzir mais. É muito fácil. Se você tem um monte de burocracia, você gasta um tempão cuidando de burocracia em vez de fazer coisa que vai ajudar de fato a produção a aumentar. Então é fácil entender isso aqui. Só que a questão é, os Estados Unidos já são o país com menos burocracia. O espaço para redução aqui é muito menor do que talvez se imagine. Não que eu não acho que não tenha, eu acho que tem nos Estados Unidos. Mas, na verdade, não é algo tão simples, porque lá já tem menos do que no resto. Aliás, a gente precisava do Elon Musk vir fazer isso no Brasil, ia ser uma maravilha.